Olá, seja muito bem-vindo à programação da TV DD, seja muito bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Milton Nogueira e, como você já sabe, todas as quintas, sempre às 8 da noite, a gente lança uma nova edição do programa Acorda, Nós em Rede, porque a gente acredita que cada um é um nó fundamental nessa imensa rede de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos e valorizando você. O tema para a nossa conversa hoje é saúde mental e comportamento. E quem nos ajuda na formação desse conhecimento é Samuel Alcântara, que é psicólogo, psicanalista e já conversou conosco na época em que o distanciamento era um pouco mais rigoroso. Mas agora nós recebemos ele aqui no estúdio. Eu agradeço imensamente, Samuel, estar aqui conosco para a gente ver e conversar um pouco a respeito daquilo que era mais especulativo no começo da pandemia, mas que hoje, com o devido distanciamento histórico, não muito, mas distanciamento temporal, a gente pode imaginar o que de fato ocorreu e o que não. Seja muito bem-vindo e eu gostaria que você começasse a sua fala falando sobre a sua atuação, qual a sua linha de estudo, enfim, qual o seu foco profissional. Olá, Milton. Olá, quem está nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui presencialmente, agora encontrando contigo, conhecendo os estúdios aqui da Casa de Vovó Dedé. É um prazer estar aqui no programa Acorda. Prazer nosso. Eu sou psicólogo, mestre em psicologia pela Universidade de Fortaleza, sou psicanalista, sou membro da Escola Paula de Buenos Aires, que é a Apertura para Outro Lacão, a Escola Lacaniana de Psicanálise. A gente tem aqui no Brasil também algumas subsedes dessa escola, e que esse tempo de pandemia tem feito com que a gente se reinventasse e acabasse se encontrando virtualmente com mais frequência. Sou pesquisador em estudos sobre cibercultura, sou membro, inclusive, associado da ABCiber, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura, onde eu tenho me debruçado sobre estudos em relação à segregação digital, que foi o que eu estudei no meu mestrado. E o tema principal da nossa primeira conversa? Foi, onde a gente conversou sobre a cultura do cancelamento, né? E, de fato, esse período de pandemia, de 19, 20 de março para cá, onde foi decretado o lockdown em Fortaleza, tem feito com que a gente tivesse altos e baixos, uma reviravolta, acompanhando estudos aqui na Unifor, na UFC, na USP, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que tem estudado também questões sobre sonhos, sobre ideação suicida, depressão, ansiedade nesse período de pandemia, que eu tenho acompanhando e me debruçando muito sobre essa questão, inclusive como a política tem influenciado nosso comportamento. Porque dentro de uma pandemia ainda houve um processo político com os nossos rigores, as nossas tensões e as nossas divergências profundas, né? Mas antes da gente chegar a isso, eu queria ver, a gente no começo especulou-se muito o que poderia ocorrer na saúde mental com o aumento de casos de depressivos, de ansiedades, e havia uma certa incerteza. Na época não sabia se ia demorar 6 meses, 1 ano, ninguém sabia isso. Hoje esse cenário está um pouco mais claro, embora haja incerteza, mas o que naquele final de março, você suspeitava que ia ocorrer e que agora já tá claro a respeito de comportamento? Todo mundo foi pego de surpresa com o coronavírus, né? Quando, mais ou menos dia 10 de janeiro, eu escutando meus podcasts, a primeira vez sobre o que estava rolando na China, o Han sendo fechada, 40 milhões de pessoas em isolamento, eu comecei a ler e conversar com colegas sobre a especulação do que poderia acontecer a nível global. Né? Ainda não se tinha nada sobre uma possível pandemia, a OMS ainda estava tateando, até que aconteceu o que aconteceu, a gente está ainda vivendo profundamente os efeitos disso, e em março começamos a especular que tipo de consequências a nível de comportamento, de índices epidemiológicos de saúde mental voltadas à depressão, ansiedade, ideação suicida poderia acontecer. O efeito dos sonhos na pandemia, que também tem muitos estudos que estão sendo feitos ainda sobre isso, vários artigos publicados e em construção. E nossa hipótese inicial é que, de fato, o isolamento social, principalmente aqui no Brasil, ocasionaria um índice muito grande de ansiedade,
de depressão, ideação suicida, pessoas que perderiam contato com seus familiares, e, inclusive, não só isso, né? A gente já passou de 170 mil mortes no Brasil. O luto é algo também muito forte dentro do que a Imagino que gente seja um escuta. estudo à parte o luto, né? Sim, mas acaba sendo atravessado por tudo, porque o luto não só pela morte das pessoas que foram, mas o luto pelo nosso convívio como tínhamos antes, né? Essa ideia do novo normal, eu não gosto muito, eu chamo de um novo anormal, porque a gente tem uma partícula na psicanálise que é um conceito específico sobre o objeto A, e acaba que esse objeto A é aquilo que nos falta, né? Aponta para aquilo que nos falta, e foi excedido a falta durante esses 2, 3 meses de quarentena e isolamento forte. Com a reabertura, as coisas não voltaram a funcionar do jeito que eram antes, e a gente ainda sente muita falta de tudo. Eu vivo brincando com os meus amigos, apesar de trabalhar como psicanalista, de estudar muito, a gente sente também, somos humanos. E sentimos falta de muitas coisas, de aglomerações, de encontrar pessoas, e temos que seguir a rigor o que é estabelecido pela Organização Mundial de Saúde, Secretaria de Saúde do Estado, por exemplo, de manter o distanciamento, o uso de máscara, e tudo isso modula e reformula nossa forma de contato com as pessoas. E, óbvio, tem consequências em relação à nossa ansiedade, ao luto que a gente elabora sobre uma vida que a gente não vive como vivia antes, um índice de melancolização e depressividade. Então, isso tudo a gente tem tentado observar e controlar e dar voz àqueles que nos procuram para falar um pouco sobre essa angústia que é viver esse ano de 2020. Portanto, aquilo que se previa, de fato, foi o que ocorreu, sem grandes surpresas das consequências da pandemia, se eu tiver entendido bem. Mas na mesma proporção, assim, do que já havia antes, ou houve explosão de casos? Ou... Não, com certeza. Eu não tenho estudos quantitativos e empíricos para te dar Mas a sua números. percepção Mas minha percepção clínica é que a busca por terapia, busca por análise aumentou muito. Conversando com colegas psiquiatras, inclusive pacientes meus que tiveram uma modulação e uma reformulação do uso de medicamentos também aumentou muito. Vários casos e estudos já publicados sobre o aumento de consumo de álcool, aumento de consumo de outras drogas, pessoas que, por ansiedade, acabam descontando o seu isolamento em comida, em alguma outro comportamento compulsivo. E tudo isso eu tenho dentro do meu núcleo clínico e dos meus colegas da área psi. A gente tem acompanhado um aumento muito grande de procura. E, óbvio, se a gente vê dentro da classe média privilegiada que procura ajuda de profissionais das áreas psicologia, psicanálise e psiquiatria, a gente imagina que nas áreas periféricas a busca e a atenção precisa ser muito maior. Era exatamente o que eu ia perguntar, se havia um nicho. Dentro da tragédia, óbvio, a gente tem ali alguns vieses positivos, que é buscar esse tipo de profissional. Eu acho que esse tipo de profissional, eu tenho muito respeito pelo profissional ligado às áreas de psicologia, e eu acredito que todo mundo precisa em alguma fase da vida. Sim. Nem sempre é cultura, nem sempre é possibilidade das pessoas buscar, mas eu já tive esse tipo de acompanhamento, e é sempre muito interessante, sempre tem muitos resultados, faz você se enxergar muito bom. Então, eu fico muito feliz que haja procura. Obviamente, é ruim que seja por uma tragédia, né? Mas eu queria saber se é um nicho. Seria muito interessante que áreas periféricas também tivessem isso. Mas eu não sei se há capilaridade de serviço para isso. Então, a minha pergunta tem um nicho específico que mais procura, ou isso é generalizado? Hamilton, é generalizado.
Mas a gente sabe que condições financeiras, condições socioeconômicas Influenciam, obviamente. Influenciam diretamente. Não, é inegável dizer que pessoas que têm mais condição financeira procuram mais Claro, profissionais, têm um autocuidado muito maior. E não porque elas querem ou têm essa consciência mais exacerbada. Não, é por conta da própria condição claro. socioeconômica. A demanda das áreas periféricas é altíssima. A gente tem, óbvio, projetos que estão tentando dar conta disso. Aqui em Fortaleza tem alguns projetos das universidades, dentro dos centros acadêmicos, que estão abrindo as portas, tentando fazer atendimentos online. Só que até essa parte do atendimento online existe tecnologia, existe um certo investimento, exige um bom acesso à internet. O distanciamento e áreas de difícil acesso são muito complicadas de trabalhar. E eu tenho acompanhado colegas que têm tentado fazer com que haja uma gestão melhor disso. Mas é difícil, no Claro. meio de uma pandemia no Brasil, com o nosso índice de desigualdade social, é óbvio que as camadas mais economicamente mais carentes vão ser muito mais atingidas, muito mais prejudicadas. Claro, a gente, na nossa primeira conversa, a gente falou sobre a cultura do cancelamento, primeira novidade, eu ouvia falar, mas minha profundidade era zero naquilo e desse tipo de assunto. E agora, com pandemia, aprofundou-se ainda mais o fórum digital como nosso espaço de convívio, de troca de ideia, ali mascarado por um certo anonimato, mas que nem é tão fácil de se esconder assim. Então, as pessoas acham que podem exagerar, ultrapassar limites de agressão. E, enfim, o que eu quero lhe perguntar é o seguinte: o que muda nessa relação pessoal com esse aprofundamento abrupto, esse mergulho em menos de um ano, serviços e cada vez mais tipos de interação digital? O que isso ocasiona, o que isso traz de novidade, tanto na questão da pesquisa de vocês, onde é que vocês têm que buscar mais informação, quanto do próprio cidadão, que agora está escondido aí, todo mundo agora tem uma câmerazinha, aqueles iluminador, e Sim. o que muda? Então, interessante essa tua pergunta, porque o meu estudo dentro do mestrado sobre segregação digital, ele divide alguns conceitos que vêm da própria psicanálise, onde eu vou fazer um apurado histórico sobre a cibercultura, sobre a nossa relação com o digital e o que vem mudando naquilo que a gente chama de revoluções dentro da web, web 1.0, web 2.0, web 3.0, e como a nossa relação com as pessoas, com o trabalho, com o laço social, com a nossa própria existência tem modificado. O que a gente tem visto no ano de 2020 é que houve um aceleramento do processo que já existia. Né? Então, não é que mudou, é porque ficou muito mais rápido, uma imersão muito maior. Tem uma pesquisadora norte-americana do MIT, a Cheryl Turkle, que ela lançou um livro em 2011, já temos aí 9 anos, chamado Alone Together, onde ela vai se perguntar por que as pessoas estão dando mais importância para as tecnologias do que para umas às outras. E agora o que a gente está vendo no ano de 2020 é que a gente está buscando outras pessoas. E as ferramentas tecnológicas nos auxiliam para fazer esse encontro. Né? E uma coisa que a gente percebe é que a presença física, geográfica e espacial, essa que a gente está aqui se encontrando, é alterada com o mundo digital? Mas que a própria presença também se faz no mundo digital. É uma coisa até que a gente teve que rever, estudar sobre os atendimentos online, por exemplo. Eu, particularmente, apesar de ser da AB Ciber, de estudar sobre tecnologias digitais, eu não tinha uma clínica online. Eu atendia esporadicamente alguns pacientes que iam fazer intercâmbio ou tirava férias para passar um mês em algum lugar e a gente mantinha as sessões semanais
via videochamada, mas eu não tinha uma clínica onde eu só atendia pacientes por essa modalidade. Precisou fazer isso. Precisamos fazer isso, eu precisei fazer isso, eu precisei me adaptar, eu precisei entender que a presença se faz não só pela corporificação aqui do encontro, mas que a presença é onde um fala e o outro escuta, né? E isso, obviamente, toca corpo, isso toca nossa subjetividade. E a gente percebeu que esse processo de isolamento, ele também foi diluído com a ideia de que a gente precisa encontrar outros dentro do ambiente digital. Agora tem um problema. Tudo convergiu para os celulares, né? Então a gente conversa com familiares no celular, a gente trabalha no celular, a gente tem lazer no celular, e nesse período de isolamento, quando tudo vai para dentro de um único objeto, esse objeto ele ganha mais atenção, mais importância, e ele também se torna um ansiogênico, né? Então algumas pessoas acabam não tendo mais a mesma relação com o celular. Eu particularmente recebo enxurradas de mensagens, Instagram, WhatsApp, e a gente acaba tendo que administrar isso e tomando muito tempo daquilo que a gente antigamente, né, há um ano atrás, fazia. Então é tudo uma nova forma de se inventar. E ainda estamos nesse processo, claro. Bom, a aquisição tecnológica, a intimidade com a nova tecnologia, com os novos meios, foi forçoso. Mas o método, a forma de conversar com alguém, ali, às vezes numa crise, isso também precisou mudar? Você também precisou evoluir do ponto de vista do diálogo digital? Ou o método é o mesmo? Eu me falo do atendimento clínica, online, né? O método é o mesmo. Né? O método que a gente trabalha na psicanálise é de escuta. Né? Uma escuta especializada, uma escuta com atenção àquilo que traz sobre a angústia daquele que fala. Então, o método é o mesmo, não muda. É um falando, o outro escutando, e a gente intervindo. Eu pergunto isso principalmente, sobretudo, porque... até por experiência própria, uma das questões que mais lhe dá segurança para você tocar em pontos dolorosos da vida e etc., é a certeza de que você está ali num ambiente controlado e que você está protegido e que aquilo, por uma ética profissional, vai ficar Você ali. tocou no ponto Mas essencial. Quando é meio público e que é digital, nada é absolutamente controlado. Sim. Não é? O método é o mesmo, mas o ambiente muda. Quando o ambiente muda, a gente tem consequências. Né? Quando a gente está num ambiente... que a clínica é um laboratório. Sim. A clínica é o nosso laboratório, é como a gente faz os nossos experimentos clínicos baseados naquilo que a gente estuda e no encontro com aquilo que a gente está fazendo. No digital, por conta do ambiente mudar, a gente começa a sofrer interferências que a gente não tinha antes, seja de conexão, seja de um ambiente onde a pessoa, o paciente, o analisante, ele se sinta confortável para falar sobre isso. No meio de isolamento, todo mundo na mesma casa, falando sobre temas delicados, temas que muitas vezes a família desconhece. Há uma certa desconfiança sobre aquilo que está sendo falado, se alguém mais está escutando, até sobre o ambiente onde o analista, o psicólogo está, né? Se há um certo controle sobre aquilo que está sendo dito. E isso eu escutei sim na clínica. Algumas pessoas que não se sentiram confortáveis para fazer atendimento, terapia online, análise online. Outras também tiveram um efeito inverso. Né? Conseguiram tocar em alguns temas que não tocavam antes por conta do ambiente digital, de ser um ambiente mais confortável. Então, como cada um lida com aquela situação nova é muito particular. E aí a gente tem situações onde pessoas não suportam o atendimento online, e inclusive encerraram seus atendimentos e só voltaram quando houve uma flexibilização, e outras que preferiram manter o atendimento online e estão online até hoje. Eu estou com essa demanda, inclusive, de
pacientes que eu não vou mais atender presencial, até porque me buscaram, eu estou atendendo pacientes em Lisboa, estou atendendo pacientes na Irlanda, em outros estados aqui no Brasil, que obviamente é impossível a gente se encontrar presencialmente. Claro. Então teve essa mudança de dinâmica e como cada um imagina e simboliza aquilo que está acontecendo nesse tempo, né? Disse muito, falou-se muito que a nossa instabilidade política e democrática que a gente veio sofrendo nos últimos anos provocou cisões nas famílias. Era muito comum perceber isso, brigas ideológicas, e o brasileiro viveu um nível de tensão comportamental por conta de uma política que o Brasil não era tão politizado quanto passou a ser nos últimos 10 anos. Isso mudou o comportamento médio. Sim. Vem a pandemia como um segundo processo de ruptura e de obrigatoriedade a posicionamentos de um novo tipo de comportamento. E nós, agora, um processo eleitoral. Essas sucessivas rupturas, esses sucessivos desafios do brasileiro têm mudado, na sua opinião, a forma dele ser, a forma dele encarar a vida? Tem um novo tipo de sociedade a ser inaugurada aí, ou volta ao tudo normal dentro da sua perspectiva? O que a pandemia nos mostra é que o nosso ideal de normalidade, ele se encerra, vai por água abaixo, né? E uma coisa que você toca de forma brilhante é que o movimento político de 2013 para cá, ele vem esquentando e se acalorando cada vez mais. A gente não tinha muita noção do que aconteceu, o que aconteceria com as manifestações de 2013. Tinha um certo viés. Os próprios cientistas políticos, sociólogos que eu acompanho, tinham um certo entendimento que acabou tendo que ser revisto. A gente viu as manifestações de massa e modelos políticos que aconteceram, e as eleições de 2016 foram reflexos disso. As eleições de 2018, a gente viu como o Brasil se manifestou em 2018, e agora em 2020 a gente está vendo uma queda daquela onda de extrema-direita autoritária que estava tomando conta do Brasil, mas que ainda tem claramente uma cisão aqui no Brasil entre viés ideológicos e políticos de um lado e de outro. Agora, uma coisa que é interessante de se observar é que nessa dinâmica, apesar da politização das vacinas, por exemplo, e de como tem sido muito mal conduzida a pandemia aqui no Brasil, principalmente sem um projeto unitário, que cada governo estadual tem tentado lidar de sua forma, e que a população, isso eu escuto direto, não só dentro da clínica, mas conversando com pessoas, investigando, buscando e pesquisando, como tem sido, até como resultado das eleições agora, do primeiro turno, como há uma pluralidade maior de manifestação. As pessoas agora estão se manifestando um pouco mais, está tendo maior inclusão de pessoas negras, de LGBTs. Então, há uma busca maior de investigar o que está acontecendo e uma insatisfação do que vinha acontecendo nos últimos anos. Eu não sei, obviamente, a gente não posso dar uma de futurólogo aqui, de ver no horizonte quais as consequências disso, mas que há uma mudança de comportamento, uma inquietude e de como as pessoas estão agora modificando um pouco sua forma de cobrar, de lidar com as coisas, mas ainda é muito difícil, principalmente aqui no Brasil, lidar com algumas questões de viés político, porque envolvem muitas emoções, as pessoas não conseguem ainda adquirir um nível razoável de racionalidade para discutir questões de profundidade. A gente sempre fica ali, parece que é a torcida do Flamengo contra a torcida do Vasco. Tem a ver com a nossa maturidade, né, de debate público que é recente. Eu costumo chamar isso de depurar. Eu acho que o brasileiro está depurando, sua história está depurando
o seu comportamento, está depurando sua maturidade democrática, e aí avanços e retrocessos fazem parte da história de um país que é continental. E dentro desse processo de depuração, o brasileiro está tendo contato, está tendo a oportunidade de entender o que é o SUS. Sim. Que sempre existiu, sempre levou muita pedrada, na minha opinião, de forma equivocada, porque não se compreendia, você era mal atendido no hospital, você culpava o SUS. E o SUS não é o hospital, mas o SUS é uma concepção filosófica da forma como se é gerido o orçamento e como é aceito, como as pessoas são aceitas dentro do sistema de saúde. Então, é difícil até acabar com o SUS, porque ele é uma filosofia de aceitação, digamos assim. E o brasileiro está começando a entender o que é o SUS. E a pergunta que eu faço é o seguinte: se dentro desse SUS, que agora passa a ser começa a ser compreendido, como é que está a saúde mental? Como é que ela é vista dentro desse SUS? Tem espaço para crescimento? Ela é pouco abordada? Ela é muito abordada? Como é que está a saúde não só física, mas mental dentro do SUS? Primeiro, a gente tem que separar duas coisas que eu acho essenciais. A primeira é o programa e o projeto do SUS, né, que é constitucional, vem do final da década de 80, já com a Constituição de 88, e o programa e projeto como ele é e como ele é executado e encarado pela sociedade civil, né? Então, o projeto é essencial. Ele é basicamente o SUS, o Sistema Único de Saúde brasileiro, é o melhor projeto de saúde para um país continental do mundo. Então, ele não é só essencial, como ele é vitrine para outros países de uma dimensão como a do Brasil. Portanto, precisa ser aperfeiçoado e não abandonado, né? Exatamente. E até a questão de aperfeiçoamento, porque o projeto já é muito bem construído, muito bem desenhado, e todas as políticas públicas que foram sendo implementadas e acrescentadas ao longo desses mais de 30 anos, eles têm uma pujança muito grande. O problema é que a gente precisa de recurso financeiro para instrumentalizar, institucionalizar, capilarizar todo o projeto do SUS, de saúde primária, secundária e terciária. Dentro do SUS, a gente tem órgãos de saúde mental, os CAPSs, os sistemas de saúde à família, os CRAS, onde tem um atendimento básico de serviço social e saúde mental. O problema é que houve um encolhimento desses serviços nos últimos anos. A gente estava sem concurso público por questões no Ceará, orçamentárias. por questão orçamentária e, obviamente, prioritário de política pública. A gente entende que um governante de um poder executivo, seja municipal, estadual ou federal, ele tem na sua mesa várias demandas e ele não conseguirá atender todas. Ele tem que administrar e ir mediando e tentando negociar o que é que ele consegue fazer. E a saúde mental foi deixada de lado por muito tempo. Aqui no estado do Ceará, a gente não teve concurso público, se não me falha a memória, nos últimos 18 anos. 18 anos. Teve agora, no começo do ano, ou foi no final do ano passado, e há uma promessa de fazerem novos concursos para contratarem profissionais da psicologia, do serviço social, da psiquiatria, para atender a demanda. Mas várias unidades do CAPS em Fortaleza foram fechadas. Então, que já não eram suficientes para toda a cidade. Já não eram suficientes. Então, dentro do período de pandemia, com a escassez de recurso, com a escassez de profissional, com o aumento do número de demanda, você imagina o caos. Nessa demanda, nós podemos falar, inclusive, do aumento do consumo de drogas lícitas e ilícitas, né? Sim. Que é um capítulo à parte bem doloroso da população, da nossa história. E aí, como tratar isso? É bastante difícil. Quais os desafios do próximo ano imediato, Samuel? 2021, o que você espera dele? Eu estava refletindo sobre isso esse final de semana. Não é fácil responder isso. É um exercício complexo, porque a gente está agora saindo de eleições, né? O resultado das eleições municipais no Brasil,
ele aponta para um certo horizonte, mas que ainda é um horizonte de incertezas a nível global, porque está tendo agora a segunda onda na Europa, a gente ainda não sabe como a segunda onda atingirá o Brasil, as vacinas estão chegando, a Coronavac já chegou em São Paulo, o Instituto Butantan está prometendo, se não me falha a memória, 40 milhões de doses para janeiro, o governo do estado do Ceará já está se movimentando para comprar e adquirir algumas vacinas, mas sem um projeto de vacinação, a gente não tem como dizer a quantas andará toda a situação da pandemia em relação à economia, à saúde mental, aos processos de socialização e sociabilidade, ao consumo de álcool e outras drogas que aumentou bastante. Isso, obviamente, tem consequências, porque se você passou o ano de 2020 consumindo além da média e além da conta álcool e outras drogas, você não vai parar de consumir de uma hora para outra no ano de 2021. As consequências vão perdurar. A minha pergunta tem muito a ver com essa questão temporal, se dizer que não vai parar de uma hora para outra, porque esse trabalho que essa categoria profissional exerce, ela demanda um fator primordial que é tempo. Sim. Você não recebe alguém semanalmente, uma vez por semana, e a pessoa sai se curando. Aquilo é um processo muito lento de construção ou de reconstrução de uma nova perspectiva de vida. Mas, atrapalhando essa questão temporal, existem as urgências urgentíssimas. Sim. É a comida todo dia no prato, é o ônibus todo dia a ser tomado, o emprego, buscar o emprego que se perdeu urgentemente, enfim, são divergências aí que vocês precisam lidar e que a população não está acostumada a ter como seu. Então, você vai buscar uma ajuda externa, isso não é fácil. Então, como é que é tratar essa divergência todos os dias? Algumas semanas atrás, o nosso Preto Zezé, daqui de Fortaleza, estava no Roda Viva, da TV Cultura, e ele falou algo primordial. As periferias, as favelas, as comunidades, elas já sofrem muito com falta de Estado, basicamente falta tudo. E eles têm que se organizar de uma forma onde consigam ter um mínimo de sobrevivência. Então, essa carência no meio da pandemia, como a CUFA se organizou para auxiliar nas demandas de mercado, dos pequenos comércios, da alimentação, dos serviços de saúde, o Preto Zezé disse, bem, a gente já estava acostumado com isso, a gente teve que dar um jeito. A classe média e o pessoal branco que não estava acostumado com esse tipo de situação, que acabou estranhando demais. Mas a gente é acostumado com violência todo dia, a gente é acostumado com a falta de segurança, de saneamento, de saúde, porque o Estado não consegue acessar. É uma discussão que aqui no Brasil erroneamente se tem muito. Principalmente pelo ideal libertário, é que a gente precisa de menos Estado. Se a gente diminui o Estado brasileiro de lugares onde não tem Estado, o que é que vai ter lá? Então, quando a gente estabelece, o Preto Zezé fala sobre isso, a gente percebe que a própria ideia e como a gente enxerga a desigualdade social no Brasil, ela é diferentemente afetada durante a pandemia. Durante os processos, inclusive, de saída da pandemia e do horizonte que a gente enxerga para 2021, em relação à economia, à segurança familiar, à escola, à educação. Então, o buraco que já era grande no Brasil parece ter aumentado. Né? Então, como lidar com isso é muito complicado. A gente vê o ministro da Economia dizendo que a gente pode ter uma hiperinflação no ano que vem. A gente vê casos de racismo explodindo a cada dia, como o caso que teve agora em Porto Alegre, no Carrefour. Inacreditável. A gente vê o número de ideação suicida aumentando muito. A gente vê o número de pessoas na rua aumentando muito.
Agora, em dezembro, acaba o auxílio emergencial. O índice de taxa de desemprego já está chegando perto de 20%. Quando a gente analisa esse cenário e vê o diagnóstico possível, as hipóteses que se constroem, é um nível de complexidade muito grande. Agora, a gente não pode lidar com isso com desesperança. A gente sabe que o nível de dificuldade será muito grande. Nós, da área psi, que obviamente estudamos e lidamos diretamente, quando a gente estuda saúde mental, os aspectos socioeconômicos, políticos, de como as pessoas se relacionam e lidam com as suas angústias, é muito importante. E, como você falou, os níveis de prioridade sobre a comida na mesa, sobre ter o mínimo de assistência básica de saúde, eles têm que ser colocados na mesa e têm que ser postos como prioridade básica e essencial. Como isso será feito é que a gente ainda não sabe. Antes da gente começar a gravar, Samuel, você falou que foi surpreendido por algumas abordagens positivas de pessoas se superando, ou seja, que mesmo dentro da tragédia havia alguns movimentos interessantes de... Eu queria que você falasse alguma coisa a esse respeito para a gente se encaminhando para o final. É interessante porque o universo particular de cada um lida com as questões que estão ao seu redor de uma forma muito singular. Né? Cada um de nós, a partir do nosso sistema de percepção, entende o mundo de uma maneira particular. E isso aqui é o interessante dos seres humanos, a linguagem. É a linguagem que nos coloca em constante conflito, em constante mal-entendido, em constante trabalho de elaboração e subjetivação. E aí o que é que acontece? Algumas pessoas que já eram mais reclusas, que já tinham uma demanda social reprimida, porque a condição delas de não entrar muito em contato com pessoas, de ficar mais em casa mesmo, essas pessoas acabaram se reinventando e lidando de uma forma diferente de pessoas que eram muito sociáveis, que gostavam muito de sair, de lidar com pessoas, e acabou amenizando o sofrimento. Pessoas que, por demanda de sair de casa, de ir para a faculdade, de ir para o trabalho, ficarem em casa, tiveram seu nível de ansiedade diminuído, usaram às vezes menos medicamento. Tem um colega psiquiatra que ele disse que suspendeu a medicação de um paciente que de fato ele estava muito bem, que ele tinha crises de ansiedade com agorafobia, ele agora está bem mais tranquilo em relação a isso. Então, de fato, a gente teve pessoas que tiveram um nível de ansiedade muito grande, não conseguiram lidar direito, ainda não estão conseguindo lidar direito com o distanciamento e com as coisas que foram perdidas durante esse processo, e outras pessoas que, de fato, melhoraram suas questões emocionais, suas questões psicológicas dentro desse caos pandêmico que a gente está vivendo, justamente porque elas foram colocadas numa situação onde é mais confortável. Então, a gente pode concluir que 2021 vai ser extremamente desafiador, porém, há saídas. Há várias saídas. E eu costumo dizer, por onde eu ando, que nós humanos somos muito inventivos. Né? Então, não existe solução prêt-à-porter, não existe salvador da pátria, a gente não pode depositar as nossas esperanças em uma pessoa, em um governante, em uma instituição, em uma ONG, em um familiar específico que vai nos tirar desse buraco. A solução ela é construída no encontro com o outro. E como não existe solução pronta, você não vai na prateleira comprar felicidade ou comprar a solução para suas angústias, agora é hora de inventar. Esse rebuliço que a gente está vivendo, ele pode proporcionar uma invenção, uma saída artística, uma saída onde a gente consiga, e o brasileiro ele é mestre nisso, lidar e inventar com essas situações uma nova forma de estar no mundo, uma nova forma de encontrar o outro e que seja, com certeza, melhor do que a que tínhamos antes. O com certeza não é que isso irá acontecer, mas que essa seja a nossa expectativa, aquilo que a gente tem em mente, que a gente precisa encontrar o outro na sua diferença, que a gente respeite a diferença, e que a gente consiga entender que aquela diferença nos coloca em contato com nós mesmos. Porque
é com a diferença, é com o contraste que a gente consegue ver cores. Porque se tudo é igual, é tudo preto ou tudo branco. Então é exatamente esse encontro com a diferença que eu acho que 2021 pode ser engrandecedor, se conseguirmos fazer isso. Samuel, eu agradeço imensamente a sua participação aqui e você tem o tempo que precisar para um recado final naquela sua câmera, por favor. Eu não tenho muito a dizer em relação, eu queria agradecer principalmente ao Hamilton, a você que está nos assistindo, e que de fato 2021 será um ano muito desafiador, o primeiro ano de uma nova década, né? E que a gente consiga lidar da melhor forma possível, com esperança e respeitando, encontrando e respeitando o outro. Coisa que a gente estava tendo dificuldade de fazer nos últimos anos. Perfeitamente. Samuel, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Eu que agradeço, amigo. Agradeço mais você que também que nos acompanha. Obrigado pela boa companhia. Lembrando que todas as quintas, sempre às 8 da noite, uma nova edição do Acorda, sempre inédita, sempre com algum assunto que a gente acha que é relevante para você e para todos nós. Grande abraço e até a semana que vem.